Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhes disse: Será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura, porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa? Assim, Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: o que sai do homem, isso é que o torna impuro, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas mais saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, estamos lendo o Evangelho de São Marcos, um evangelho escrito como um catecismo para um conhecimento básico sobre a pessoa de Jesus, o seu ensinamento, a sua doutrina. Estamos naquela parte do evangelho em que Jesus tem um combate com os fariseus, os mestres da lei, por conta da pureza dos ritos, do apego às leis e às normas que eles mesmos inventaram, abandonando então a lei de Deus para seguir os seus próprios preceitos. Como vimos ontem, eles pensam que enganam a Deus, por isso podem ludibriá-lo, de modo que então tudo fica na mesma. Não é assim. Jesus diz que é preciso buscar a reta intenção, a pureza de coração, porque o Pai ama e procura os, como diria São João, verdadeiros adoradores em espírito e verdade. Muitas vezes, excesso de cuidados, rituais, de devoções, disso e daquilo, e no entanto falta caridade, falta justiça, falta retidão. Não devemos desprezar umas coisas, mas também não abandonar outras que sejam talvez mais importantes. E é por isso que então hoje já pegamos esse trecho do Evangelho em que Jesus está completando aquele de ontem, ao dizer que não é ou não são as coisas que vêm de fora que contaminam o homem, são aquelas que vêm de dentro de nós. E até Jesus, que é uma pessoa muito prática, diz: a comida a gente come e depois vai para a privada, né? Quando ele diz assim: não compreendeis que não é assim que funciona, não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura. Por quê? Porque não vai para o coração dela, mas vai para o seu estômago e depois vai para a fossa. Portanto, Jesus dizia: não precisa esses excessos de cuidados ou de purezas,
com os alimentos. Todos os alimentos são puros porque foram feitos para a nossa alimentação. Desse modo, Jesus, uma vez mais, então, apela para a pureza da alma, a pureza da vivência da fé, a pureza religiosa. E depois, então, aí sim, ele faz uma lista das coisas que nos contaminam, que nos fazem mal, porque fazem mal também para os outros. E então, tece uma lista. Por exemplo, más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ganâncias, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo, destrambelamento, coisas inconsequentes que tantas vezes a gente faz. Estas coisas sim fazem mal para a gente, porque elas saem de dentro e são elas que tornam o homem impuro. Então, queridos, queridas, dentro desta compreensão da importância da vivência autêntica da fé, está, pois, Jesus indicando a busca da purificação interior, tomarmos um bom purgante por dentro. Aliás, de vez em quando temos que tomar esse purgante por dentro, e é por isso que então a gente sente a necessidade de fazer um retiro, de fazer um recolhimento, de fazer um jejum. Sentimos necessidade de fazer um bom exame de consciência, fazer uma boa confissão, de desejar dentro de nós a purificação da nossa alma. Não reconhecer isso, não saberia dizer se é orgulho ou se é burrice. Não reconhecer que todo mundo precisa fazer a sua purificação. E nós encontramos isso no coração de Deus. Celebrando hoje a festa da Virgem Imaculada de Lourdes, nós nos lembramos de um aspecto importante a que a espiritualidade daquele local nos chama, que é exatamente obtermos a graça da saúde. A certa altura, lá nesse lugar cheio de pedras, a senhora bonita, porque era assim que Bernadette chamava, a mulher bonita, disse para ela: cava aí no chão. Como é que se vai cavar num chão feito de pedras? E ela então pegou ali um pedacinho de pau, um galhozinho, e começou a esfregar no chão. E a santa lhe disse: esfrega ainda mais, cava ainda mais. E qual não foi a maravilha? Começou a escorrer água. Ainda hoje a gente pode ver a fontezinha que brotou desse milagre de Nossa Senhora que comandou, e Lourdes e a Bernadette que obedeceu. Tem então esta fonte de água. Agora organizaram tudo, foram feitos tanques com torneiras, para a gente poder então encher as garrafas, para a gente poder tomar a água, para poder levar a água e para a gente ficar curado. Daí vem então um título que foi colocado na ladainha de Nossa Senhora: Saúde dos Enfermos. Nós a invocamos assim, porque pela intercessão de Maria nós também podemos não só alcançar a graça da saúde física, que alguma vez talvez isso nem fosse importante. Tem gente que fica quase para morrer, depois volta à saúde e volta à mesma vida, volta a pecar, volta a viver como se nada tivesse acontecido. Do que serviu esta pessoa restituir a graça da saúde? Nada.
mas nós também devemos pedir a cura interior, essa de que Jesus fala, pedir a cura de todas essas maledicências que estão em nós e que podem nos assaltar e que podem vir fazer mal para nós, para as pessoas com quem nós travamos contato, sobretudo aqueles que moram perto de nós. Pedir por intercessão de Maria a graça da saúde interior que ela alcança para nós de seu Filho Jesus Cristo. Por isso nós a invocamos, saúde dos enfermos, como diz lá a música do Roberto Carlos: Nossa Senhora, cuida de mim, cuida do meu coração, cuida da minha vida, cuida da minha existência, a fim de que possa, assim como vós, Senhora, e assim como Santa Bernadette, agradar a Jesus, vivermos na fidelidade a Jesus e no serviço às pessoas. Vamos fazer um instante de silêncio, de modo que a palavra de Deus possa penetrar bem dentro de nós.